Quantas vezes na vida você já sentiu que estava apenas sobrevivendo, fazendo o que precisa ser feito, sem tempo para respirar, sem espaço para sonhar? A verdade é que a maioria de nós vive assim, no automático. Acorda, cumpre obrigações, tenta não decepcionar ninguém e, no meio disso tudo, o que realmente importa vai ficando em segundo plano. Mas existe algo dentro de nós que nunca se apaga. O chamado interno. Aquela voz que, mesmo abafada pelo medo, sussurra: você nasceu para mais. Essa voz é o seu propósito. E isso é uma necessidade psicológica de todo ser humano. É o que dá direção à mente e combustível à alma. Sem propósito, o cérebro perde foco, a dopamina cai, a motivação desaparece. Com propósito, tudo muda. O mesmo obstáculo que antes parecia um muro se transforma em degrau. Viktor Frankl, grande nome na história da psicologia, dizia que quem tem um para quê suporta qualquer como. E essa frase não é poesia, é neurociência. O propósito ativa o córtex pré-frontal e o sistema dopaminérgico, que ajuda a regular emoções e sustentar a ação, mesmo em meio ao medo. É o que faz você continuar mesmo cansado. É o que te dá força para enfrentar o desconforto e seguir evoluindo. Pessoas com ansiedade social sabem bem o que é enfrentar um medo todos os dias. O coração acelera, o corpo treme e a mente cria histórias de rejeição. Mas o que poucos percebem é que para sentir tanto é preciso ser forte. Sim, forte. Você sente muito porque percebe muito. Porque o seu cérebro é hiperativo, sensível, atento. E essa sensibilidade que hoje te assusta é a mesma que pode se tornar o seu superpoder. Pense, se você já sobreviveu a tudo que enfrentou até aqui, às crises, aos julgamentos, às expectativas, você já provou que tem uma força absurda. Agora, imagina essa força sendo canalizada para um propósito verdadeiro. O que você não seria capaz de conquistar? A ansiedade tenta te convencer de que é o medo que manda, mas o medo só domina enquanto o sentido está apagado. Quando o propósito desperta, o medo perde a voz. Ele continua ali, mas não manda mais. Por isso, essa semana, o convite é simples e profundo. Vamos parar por um momento para pensar no nosso porquê. O que realmente te move? O que, se você conquistasse, te faria sentir que valeu a pena enfrentar tudo isso? Quais sonhos você deixou adormecer porque achou que não era capaz, que era tarde demais, que já tinha passado da hora? A verdade é que nunca é tarde para recomeçar. O tempo que passou não é inimigo, é história. E propósito não tem prazo de validade. Pense nas conquistas que você já teve. Aprender a andar de bicicleta, sobreviver ao primeiro dia de escola, dar conta de responsabilidades que um dia pareceram impossíveis. Tudo isso foi enfrentamento. Tudo isso foi força. O mesmo cérebro que aprendeu tudo isso pode aprender agora a enfrentar o medo de se expor. O propósito não elimina o medo, ele reorganiza o medo. Ele dá a ele um papel novo, o de sinal de crescimento. Sem propósito, a exposição parece tortura. Com propósito, a exposição vira treinamento de liberdade. Quando você tem clareza do seu pra quê, até o desconforto ganha sentido. Pense nos irmãos Wright quando disseram que fariam um ser humano voar. Chamaram de loucura. Pense em quem criou a lâmpada, o foguete, a cura de doenças. Em algum momento, todo mundo duvidou. Mas quem tinha propósito continuou. E você acha que era fácil? Claro que não. A diferença é que essas pessoas tinham uma chama acesa dentro delas. E essa chama se chama propósito. Superar a ansiedade social é a mesma coisa. Parece impossível no início. Mas tudo que hoje é fácil, um dia pareceu impossível. E o segredo não é eliminar o medo. É aprender a andar com ele.
Um passo, depois outro. Um desconforto, depois outro desconforto. Cada pequeno ato de coragem é uma semente de autoconfiança. Albert Bandura, outro grande nome na psicologia, dizia que a crença na própria capacidade muda tudo. Cada vez que você enfrenta o medo, você prova para o seu cérebro que pode confiar em si mesmo. Carol Dweck, famosa psicóloga americana, mostrou que o cérebro aprende com a prática, o mindset de crescimento. Isso significa que a cada enfrentamento, mesmo imperfeito, você está literalmente treinando o seu cérebro e reeducando o seu sistema nervoso a reagir a situações sociais e desafiadoras da vida com mais força, confiança e repertório. Então, o que você pode fazer hoje para se aproximar do seu propósito? Não precisa ser nada grandioso. Pode ser uma conversa que você evitava, um elogio sincero, um passo fora da zona de conforto, porque é assim que se constrói propósito, na prática, um gesto de cada vez. E lembre-se, pessoas com fobia social não são frágeis, são corajosas por natureza. Elas enfrentam o medo todos os dias e mesmo assim continuam tentando. Isso é força, isso é resiliência, isso é antifragilidade. Você não está quebrado, você está em reconstrução. E dentro de você há um brilho que nunca se apagou. Apenas ficou encoberto por camadas de medo e autocrítica. Mas ele ainda está aí, esperando para ser reaceso. Propósito é o fósforo que reacende essa chama. E o enfrentamento é o vento que faz ela crescer. Quando você lembra o porquê começou, o medo perde o comando. E quando você começa a agir, o propósito se expande. Não é sobre se tornar outra pessoa. É sobre lembrar quem você sempre foi. Porque lá no fundo, você sempre soube. Existe algo maior em você. Existe um brilho que o medo não consegue apagar. E a partir do momento em que você o reconhece, não há mais impossível. Há apenas o próximo passo.